E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá estudos aqui. Hoje eu vim gravar esse vídeo aqui pra vocês. É um vídeo que eu tô pra gravar há um tempo já, que é o vídeo falando como é que foi o meu primeiro período na faculdade de Engenharia Química. Eu estou cursando essa faculdade na UFRJ e a ideia é sempre falar aqui com vocês como é que tá sendo esse processo e tal. E também pra ter uma lembrança, né, sobre como foi cada período. São 10 períodos no total, espero que sejam 10, né, que eu não fique mais tempo lá. E eu quero contar como foi minha experiência no primeiro período que aconteceu esse ano de 2025, de março até agosto, né? Julho, na verdade, né? Agosto eu tava de férias. Bem, nesse primeiro período eu cursei 6 disciplinas e aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e vou falar como é que foi minha experiência, o que eu achei, e para você que está interessado em fazer engenharia química também ter uma ideia de como é a grade. Mas basicamente eu vou começar falando sobre a primeira matéria, que foi Introdução à Metodologia Científica. Essa matéria foi a matéria sem dúvidas mais tranquila do semestre. Era uma vez só por semana, na segunda-feira, ali no primeiro horário, 2 horinhas. E foi uma matéria que eu gostei bastante. Ela era uma matéria bem diferente, assim, fora do padrão, porque nas aulas nós tínhamos muitas discussões sobre vários temas, de meio ambiente, por exemplo, que é algo que eu gosto bastante, e era uma aula bem dinâmica. A gente também aprendeu muito sobre a questão da formatação de documentos, que é algo muito importante, né, conforme a BNT, e era muito sobre isso, assim, sobre discussões, sobre pesquisa científica, sobre como elaborar um relatório, sobre perguntas que a gente tem que fazer durante uma pesquisa, coisas desse tipo. A professora era bem legal, eu consegui tirar uma nota boa, assim, a forma de avaliação era através de trabalhos, né, atividades. Toda semana tinha atividade, e aí, mas eram atividades tranquilas, atividades reflexivas, e aí graças a Deus eu consegui passei com 10, graças a Deus. E essa foi a primeira matéria, né, que eu decidi falar pra vocês. A segunda matéria que eu queria comentar é Introdução. A gente sempre fala com siglas, né? Por exemplo, a Introdução à Metodologia Científica a gente chamava de IMC. Aí essa próxima a gente chamava de IPQB. E agora eu acabei de perceber que eu esqueci o que significava. Acho que era Introdução aos Processos Químicos e Biológicos, sei lá, eu não sei, gente. Mas basicamente era uma matéria tranquila também. Também não tivemos prova, fizemos trabalho. O primeiro trabalho assim, principal do semestre foi um projeto integrador, que basicamente era um trabalho em grupo. E essa era uma matéria que também trabalhava muito essa questão de trabalho em grupo, de discussões e tal. A professora sempre levava a gente a discutir temas. E eu acho isso bem legal, eu acho que é uma forma de dar aula diferente, sabe? Porque você simplesmente chegar, sentar numa sala e pegar o caderno e ficar escrevendo, nem sempre é tão eficaz no aprendizado. E essas matérias foram matérias bem... Gente... Olha, ter cachorro em casa, eu não sei nem se isso aqui tá aparecendo, mas... Ter cachorro em casa é complicado. Eu espero que isso não esteja aparecendo no vídeo, mas enfim, se não tava aparecendo eu mostrei. Mas IPQB era uma matéria também nessa ideia, né, de discussões em grupo, da gente aprender sobre vários temas, e a gente fez um trabalho muito importante que foi o projeto integrador, onde a gente se juntou em grupo, e aí cada grupo precisava propor uma solução para algum problema ambiental. E aí a gente escolheu, o meu grupo escolheu sobre captura de carbono, que é uma coisa muito inédita ainda e muito... que tem um potencial muito grande de crescimento. A gente falou sobre isso. Eu confesso que eu não curti tanto esse trabalho, porque eu achei que foi um trabalho, eu não sei, para primeiro período, como a gente não sabia muito sobre esse tema tão complexo, eu achei que ficou um pouco complicado, mas assim, eu acho que a ideia era justamente essa, a gente já no primeiro período ter um contato com soluções, né, porque nós como futuros engenheiros químicos vamos precisar propor soluções para os problemas do nosso mundo, né, e aí a gente conseguiu desenvolver o trabalho, conseguimos tirar nota boa, mas foi um pouquinho estressante, eu confesso. E aí depois disso a gente teve uma apresentação, né, com um pôster e tal, a gente até, nós fingimos que éramos uma empresa, né, acho que era Termes o nome da empresa.
E aí a gente apresentou como se fosse uma empresa realmente querendo vender o nosso produto, querendo vender a nossa solução para essa captura de CO2, né? E aí foi isso, consegui passar também, tirei uma nota boa, foi 9,6 eu acho. Eu devia ter dado uma olhada nas minhas notas antes de começar a gravar esse vídeo, mas foi maior do que 9, assim, quase 10, graças a Deus. E aí outra matéria que a gente teve também foi Química Geral. Então olha só, nós tivemos 6 matérias, estou falando já da terceira. Já falei de MC, já falei de PQB, agora eu vou falar de Química Geral. Química Geral foi uma matéria mais daquele estilo, né, que a gente senta e faz prova e aprende e tal. Foi de um método, uma forma mais tradicional. Não foi fácil. A gente aprendeu sobre química mesmo, assim, tipo química geral. A gente aprendeu sobre tabela periódica, ligações químicas, as teorias do orbital molecular, essas teorias assim iniciais da química, pra gente poder depois avançar, né, nos próximos períodos e ver outras coisas mais avançadas. E aí foram 2 provas. Eu não fui tão bem nessa matéria, mas assim, consegui passar ali. A média é 7 e dessa vez o professor abaixou um pouquinho a média e graças a Deus, porque se não fosse por isso eu não conseguiria ter passado direto, eu acabaria ficando de PF, porque se eu não me engano eu tirei 7 na primeira prova e 6 na segunda, e aí a minha média ficou 6,5, entendeu? Só que, e aí na teoria quem ficou abaixo de 7 deveria fazer a PF, só que aí o professor liberou, né, 6,5 é bem próximo de 7, então ele acabou abaixando um pouco a média para alguns alunos. E aí eu consegui passar direto, graças a Deus. Foi uma matéria legal também, meio dificilzinha, assim. Eram sempre 4 questões na prova, foram 2 provas, e aí cada prova tinha 4 questões, eram discursivas. E aí era um pouco complicado, porque se você errasse uma questão, você já perdia 2,5 pontos, sabe? Então, já ficava com 7,5 sendo o máximo que você podia tirar, eu não curti tanto isso. Mas, de um modo geral, foi uma matéria, assim, legal, importante, o professor legal também. Ele era bem sério, né? Ele era bem sério mesmo, mas era gente boa, tinha um coração bom e foi uma experiência legal. E aí, a próxima matéria que eu gostaria de falar com vocês foi sobre cálculo, né? Pode ser cálculo. Bem, engenharia química, pelo menos, a gente vai fazer 4 cálculos. Hoje, a essa altura do campeonato, eu já fiz 2, é porque eu tô gravando o vídeo do primeiro período já tendo feito o segundo. Por isso que eu queria até gravar logo pra poder me livrar disso, senão daqui a pouco eu tô me informando e ainda não gravei o vídeo do primeiro. Então eu vou falar do primeiro período, depois eu vou falar do segundo. Mas outra matéria que a gente fez no primeiro período foi cálculo 1. Eu ainda tenho também o 2, o 3 e o 4. Cálculo 1, basicamente, foi a minha matéria preferida, sem dúvidas. O professor era incrível, assim, perfeito, 0 reclamações. Era uma matéria importante também, é basicamente a matemática da universidade, né? Nós aprendemos limite, derivada e integral, em resumo. E foi uma matéria boa, assim, eu consegui passar bem, com mais do que 8, assim. E eram 3 provas. E é isso, gente. A média em cálculo era 5, mas graças a Deus fiquei com bem mais do que isso. E foi minha matéria preferida porque eu amo matemática, né? Então, sem dúvidas, eu gostei bastante. Parte do conteúdo eu já tinha estudado antes, essa parte mais essencial, assim, de derivada, limite integral, eu já tinha uma ideia, já tinha estudado algumas vezes para outros concursos, então isso me ajudou bastante, que acabou que eu precisei estudar um pouco menos para essa disciplina para poder conseguir me sair bem. E cálculo foi de boa, assim, eu sinceramente, eu sou muito suspeita para falar porque eu amo matemática, então assim, tudo que envolve essa área eu gosto bastante. E agora só faltam 2 matérias para falar para vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre as 2 matérias mais difíceis para mim desse semestre. Uma delas foi desenho técnico. Basicamente, em desenho técnico, a gente precisava, numa parte inicial da matéria, a gente precisava fazer desenhos, interpretar desenhos, e aí tinha tanto, assim, você olhar o desenho e você ter que reproduzir, ou você, a partir do desenho pronto, ter que identificar certas coisas. Então, tinha essas 2 coisas, né? E aí, a gente precisava fazer as perspectivas de certos aparelhos, de certas máquinas. Então, vamos supor, de forma bem simples, sei lá, eu tenho isso daqui, por exemplo, um brinquedo do meu sobrinho.
E aí você tem essa figura, não era uma coisa desse tipo, né? Eram coisas relacionadas à engenharia, né? Uma máquina, uma tubulação, algo do tipo. Mas basicamente você tem um certo equipamento e aí você tem que fazer a vista frontal, as vistas laterais e a vista superior. Então você tem o desenho pronto e aí você tem que passar para o papel isso. E pra mim foi extremamente difícil, porque assim, eu, gente, sou péssima em desenho. E eu sofri muito com desenho técnico, muito. E numa segunda parte do conteúdo, a gente precisou desenhar tubulações. Então, assim, desenhar equipamentos. Ai, gente, foi tão... Só de lembrar me dá um nervoso, assim. Porque, assim, é claro que a gente tem que praticar o desenho e tal. Eu percebi que quanto mais eu praticava, mais eu melhorava. E se eu tivesse praticado mais, eu iria ter me saído ainda melhor na matéria. Mas foi bem difícil porque eu precisei sair de um desenho de palitinho, que é o que eu faço, para um desenho muito complexo. Então eu achei pesado por conta disso. Eu sofri bastante. Na teoria, eu também deveria ter ficado de PF, porque eu tirei 6.9, eu acho. 6.8 ou 6.9. Então foi abaixo de 7, que é a média, então eu deveria ter ficado de PF, mas aí a professora liberou, graças a Deus. Assim, como foi uma nota muito próxima de 7, né, não tem necessidade de fazer PF, prova final, né, no caso. E aí eu consegui passar direto, mas assim, eu achei seriamente que eu iria reprovar. E agora, por fim, eu vou falar da matéria que me deixou de cabelo em pé, que foi ICP. Gente, meu Deus do céu, vou até me ajeitar aqui, eu tô fazendo esse vídeo toda torta, né? Tô assim, ó, gravando o vídeo assim. Agora eu vou me ajeitar porque o negócio é meio sério. ICP é Introdução a Cálculo de Processos. E foi a primeira matéria, assim, mais de engenharia química que a gente teve. E aí, gente, como é que eu posso descrever, cara? É até difícil. Ai, vamos lá. A gente aprendeu sobre... basicamente, a gente usava muito cálculos do processo para fazer balanço de massa, por exemplo, e entender como acontece um processo. Por exemplo, eu tenho uma caldeira e aí eu vou colocar nessa caldeira um certo equipamento, um certo produto, aí eu vou passar para um reator, vou botar para reagir um certo componente, o que vai sair desse reator? O que eu vou jogar fora depois? O que eu vou voltar para o processo? Então era tinha todo um fluxograma assim de equipamentos e procedimentos químicos e físicos acontecendo que a gente precisava analisar e fazer cálculos por cima disso. Eu não sei se a minha explicação tá boa, mas assim, é mais complexo do que isso, mas era basicamente isso, era uma matéria bem engenharia química mesmo, já no primeiro período. E aí na primeira prova eu fui muito mal, na segunda prova eu fui um pouco melhor, mas também mal, e aí fiquei de PF, não só fiquei de PF, mas reprovei na matéria. E aí foi muito caótico, mas antes de comentar um pouco sobre essa reprovação, eu queria falar também que a gente aprendeu no final ali do período programação em Python. Eu não vou nem comentar, gente, mas assim, muito necessário, é claro, mas muito difícil, muito difícil. E aí eu fiquei de PF, eu nunca tinha ficado de PF na minha vida, assim, tinha sido a única matéria que eu fiquei de PF, foi um processo muito estressante, muito desgastante, que eu precisei estudar muito, e que no fim, com a PF, se você não alcança o 7, você faz a PF, e com a nota da PF, você soma com a média anterior. Por exemplo, vamos supor que eu tirei 6 numa prova, 6 em outra prova, somei, deu 12, divido por 2, fica 6. Aí não atingiu 7, que é a média. Então você faz a prova final. Aí vamos supor que eu tirei 4 na prova final. Eu pego essa nota 4, somo com a média anterior, que era 6, aí vai dar 10. Divido por 2, fica 5. E aí se eu atingir no mínimo 5 com a PF, eu passo, entendeu? Então a média com a PF é 5, entendeu? Então se eu fiquei com a média 6 antes, vou pra PF precisando tirar 4. E aí eu fui pra PF precisando de bastante nota, assim, tipo, não uma nota muito elevada, mas também não era tão baixa. E aí eu não consegui, eu fiz a PF no dia do meu aniversário, dia 17 de julho.
E, gente, assim, eu estudei muito, eu me dediquei muito, eu tentei muito, eu sofri muito, eu fiz tudo que eu podia e acabou não rolando, assim. E foi um processo muito doloroso, foi muito sofrimento. Só de lembrar, assim, me dá um nervoso muito grande. E como eu já tô gravando esse vídeo já tendo feito o segundo período, eu já vou adiantar pra vocês que no segundo período eu consegui fazer ICP de novo e eu passei com 8,7. Então, assim, graças a Deus eu fui agraciada, assim, tipo, tive uma nova oportunidade, mas deixa isso pro segundo período, depois eu vou fazer outro vídeo, tá? E aí foi isso, gente, basicamente um pouquinho sobre as matérias. Gente, aqui tá muito calor, não sei por que eu botei essa blusa, eu tô suando, não sei nem se isso vai aparecer no vídeo, mas eu tô suando muito, muito mesmo. Eu ainda fechei a janela pra poder não ficar barulho, mas assim, se você não deu like nesse vídeo, pelo amor de Deus, dá um like, que eu tô me esforçando aqui, tá um calor surreal no Rio de Janeiro. Mas basicamente esse foi o meu primeiro período. Foi um período um pouco mais tranquilo em relação ao segundo, porque menos matérias, menos carga horária, eu só tinha aula de manhã. Teve essa questão da reprovação que me estressou bastante, mas de um modo geral foi um período tranquilo, foi um período de adaptação. Conheci novas pessoas e comecei a pegar o jeito assim de como estudar pra faculdade. E é isso, em breve eu vou falar pra vocês como foi o próximo. Gente, eu tô com muito calor. E eu ainda tô com duas blusas, ó. Eu tô com uma blusa por baixo aqui. Gente, tá muito quente, não dá não. Já chega, já deu. Tchau, gente. Tchau, tchau. Depois até o próximo vídeo. Beijo.